Continuando o estudo, a próxima teorista, Martha Elizabeth Rogers. Martha Elizabeth Rogers, ela propôs a teoria dos seres humanos unitários em 1970. Ela nasceu em Dallas, Texas, Estados Unidos, em 1914. Faleceu em Nova York em 1994. Ela se graduou em enfermagem com especialização em saúde coletiva, tornou-se mestre em saúde pública, depois fez um doutorado, por fim concluiu o PhD, pós-doutorado. E após vários anos de trabalho, coordenando serviços de saúde coletiva, entrou no mundo acadêmico na Universidade de Nova York, onde dirigiu a divisão de educação de enfermagem por 21 anos, até receber o título de professora emérita. Interessante também que ela recebeu uma homenagem, foi honrada pela NASA com a concessão de seu nome a uma das estrelas da constelação Ursa Maior. Interessante, né? Ela produziu também 2 livros próprios, e até poucos meses antes de falecer, ela continuou ministrando aulas aos alunos de cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Nova York. Então, pessoal, Martha Rogers criou essa teoria dos seres humanos unitários em 1970, e a teoria, diferentemente do que o nome ele parece, seres humanos unitários, que é relativo à unidade, diferentemente deste conceito, a teoria dela enxerga o homem na sua totalidade. Existe uma visão holística acerca do ser humano. Então, vamos lá compreender. Primeiramente, o objetivo. O objetivo da teoria é justamente o ser humano unitário, que é contínuo, evolutivo, indivisível, incerto, em constante troca energética com o ambiente, e que utiliza ininterruptamente seu potencial criativo ao se readaptar a cada mudança que ocorre nos campos humano e ambiental. Bom, pessoal, então ela entende que o processo de vida dos seres humanos, ele se torna um fenômeno de totalidade, de continuidade, de mudança criativa e dinâmica, quando ele tem os 5 pressupostos que ela vai definir, eu vou falar para vocês, e os 4 blocos constituintes que são a base para a teoria dela. Então, analisando-se esses 5 pressupostos, esses blocos que ela definiu lá na própria teoria, é possível entender o homem na sua totalidade, tá bom? Então, vou falar aqui. Bom, o primeiro pressuposto dela é identificar o ser humano como um todo unificado, possuindo uma integralidade individual e manifestando características que são mais diferentes que a soma das suas partes. O segundo diz respeito ao indivíduo e o ambiente, que estejam continuamente trocando matéria e energia entre si. O terceiro pressuposto afirma que o processo de vida dos seres humanos evolui irreversivelmente e em uma única direção ao longo da constante de espaço e tempo. O quarto pressuposto é justamente a identificação dos indivíduos, e o reflexo de sua totalidade são padrões de vidas. Esses padrões permitem a autorregulagem, o dinamismo e o ritmo. E o quinto pressuposto é que o ser humano caracteriza-se pela capacidade de abstração e visualização, linguagem, pensamento, sensibilidade e emoção de todas as formas de vida na Terra. Apenas os seres humanos são seres pensantes, conscientes, que percebem e ponderam sobre a vastidão do cosmos. A junção desses 5 pressupostos mais 4 blocos constituintes identificados por Rogers, que são o campo da energia, abertura, padrão e pandimensionalidade. Isso tudo forma-se o processo de vida dos seres humanos na sua totalidade. Então, pessoal, essas são as principais características, dessa teoria de Martha Rogers, e a aplicação dela enfatiza que os seres humanos estão no centro da enfermagem, sendo necessário que a enfermagem seja humanística e humanitária. E o que seria uma enfermagem humanística? É a enfermagem que está voltada, que está baseada
por disciplinas como filosofia, história, geografia, antropologia. São diversos conhecimentos interrelacionados que formam a enfermagem humanística e humanitária. E, portanto, ela considera como a ciência da humanidade. Bom, então, pessoal, essa foi a teoria de Martha Rogers. Quem quiser aprofundar mais os estudos, eu deixo aqui para vocês essa referência, tá? Porque ela vai ajudar bastante vocês. Então, vamos para a próxima. Callista Roy. Callista Roy formou-se em enfermagem em 1963, fez doutorado em sociologia, desenvolveu um modelo de adaptação, que é esta teoria da adaptação, em 1970, e foi a base do seu trabalho de graduação. Também obteve orientação de Dorothy Johnson, que foi uma das teoristas que nós já falamos. Ela foi a pioneira da proposição da enfermagem como ciência e arte e desenvolveu o modelo de sistemas comportamentais que eu já falei anteriormente. Então, para essa teoria eu coloquei o objetivo e a aplicação juntos, porque basicamente dá para entender os dois ao mesmo tempo, tá? Primeira coisa que é importante saber é que ela definiu a enfermagem como uma ciência humanística, ou seja, são conhecimentos organizados da produção criativa humana que podem ser estudados por disciplinas como filosofia, história, geografia, antropologia, ciências da religião, entre outros. Então, ela definiu a enfermagem como ciência humanística e, em 84, introduziu o ser biopsicossocial como cliente. E a aplicação dessa teoria, ela se dá em identificar os tipos de demandas centradas no cliente, avaliar a adaptação às demandas e ajudar o cliente a se adaptar. Então, por isso que eu coloquei aqui o objetivo e a aplicação, pois ao mesmo tempo que é um objetivo avaliar a adaptação às demandas e ajudar o cliente a se adaptar, é também a forma como a enfermagem ela deve se posicionar. Tá bom, gente? Então, esta foi a teoria da adaptação. Espero que tenha ficado claro aí. Se não ficou, coloca nos comentários, que eu vou estar tentando, coloca aí nos comentários, e aí a gente vai se ajudando, né? Então, vamos para a próxima. Dorothea Oram. Dorothea Oram. Então, ela propôs a teoria do autocuidado em 1971. Nasceu nos Estados Unidos, em Baltimore, Maryland. Recebeu o título de bacharel em Ciências e Educação de Enfermagem. Também fez um mestrado em Ciências em Educação e Enfermagem em 1945. Essa teoria do autocuidado, ela é composta por 3 teorias interrelacionadas, que é a teoria do autocuidado, teoria do déficit de autocuidado e teoria dos sistemas de enfermagem. Então, é interessante depois vocês estarem vendo isso mais detalhadamente, tá bom, gente? Inclusive, caiu numa questãozinha de prova dos Correios, Banquiades, Enfermagem do Trabalho. Bom, o objetivo dessa teoria é cuidar e ajudar o paciente à realização do autocuidado pleno. Então, ela não é nada difícil, né? Até legal de saber, e o bom é que ela cai bastante, assim, em questões de prova. Já vi bastante o nome da Dorothea Oram. Beleza? Então, vamos ficar atentos a esta teorista. A aplicação dela é o estímulo à independência do paciente-cliente. A assistência de enfermagem é necessária quando o paciente está incapacitado de atender suas necessidades biológicas, psicológicas, de desenvolvimento ou sociais. Deve-se observar até que ponto o paciente é autossuficiente. Então, essa teoria é exatamente o que nós fazemos, procuramos fazer na enfermagem, é proporcionar ao paciente o estímulo para que ele consiga desenvolver suas atividades sem necessitar de ajuda, é estimular a independência dele, tá bom? Então, agora vamos para a próxima teorista e muito importante, já vi cair diversas vezes em várias questões. Imogene King. Então, Imogene King, ela nasceu em 1923, recebeu o título de bacharel em ensino de enfermagem em 1948, fez um mestrado, um doutorado e fez alguns estudos de pós-doutoramento em desenho, de pesquisa, estatística e computadores.
Teve atuação na área da enfermagem médico-cirúrgica de adultos e ocupou cargos de alta relevância profissional na área gerencial e de atuação política. Então, ela foi uma mulher bem influente para a época e bastante ativa. Agora, o objetivo é apresentar a enfermagem como um processo de integração enfermeira-cliente, que colabora para o alcance de objetivos no ambiente natural. Quanto a esta teoria, pessoal, é importante vocês ficarem atentos para não confundir com a teoria da Hildegard Peplau, pois os objetivos são bem parecidos, só que tem uma diferençazinha básica. Lá da Hildegard Peplau, a interação entre enfermeiro, cliente e familiares. E aqui no da Imogene, há essa interação enfermeiro-cliente para colaborar para o alcance dos objetivos no ambiente natural. Tá? Já vi questão de prova e era da Banquiades e eu não sabia na época, tá? Mas agora eu sei. A aplicação dessa teoria usa a comunicação para ajudar o paciente a estabelecer uma adaptação positiva ao seu meio ambiente e alcançar os objetivos no ambiente. Então, o objetivo seria o quê? O restabelecimento da saúde do cliente no ambiente dele natural. Tá? Como mnemônico aí, dá para vocês aprenderem que Imogen King está relacionado com a interação enfermeiro-cliente no ambiente natural. King, vocês lembram de quê? King Kong. King Kong, aquele gorila lá do filme, associo assim, King lá de ambiente natural e da Hildegard Peplau, eu lembro que é a interação enfermeiro-cliente e familiares. Myra Levine. Bom, essa teorista em 1973 criou a teoria da conservação de energia e da enfermagem holística. Para alguns é conhecida por teoria da conservação de energia e por outros por teoria holística de enfermagem. O objetivo da teoria é a conservação do todo, no qual este todo é a unidade corpo-mente. O todo dinâmico em constante interação, esta teoria obedece a princípios básicos para a conservação do indivíduo como um todo. Então, a ação da enfermeira é essencialmente conservadora, procurando manter íntegros os mecanismos de defesa biológica fundamentais do indivíduo. E existem 4 princípios de conservação, embora o princípio fundamental seja a conservação do todo. Mas vamos lá conhecer. Primeiro princípio diz que a intervenção de enfermagem é baseada na conservação da energia do indivíduo, no qual acredito que é o principal, que diz que a conservação do indivíduo, da energia do indivíduo, é explicado por princípios de fisiologia que dizem que o indivíduo deve utilizar a sua energia de um modo adequado, não somente pela limitação da atividade, pelo recurso, mas também através de exercícios que são necessários à manutenção das fontes de energia. O segundo princípio, a intervenção de enfermagem é baseada na conservação da integridade estrutural do paciente. Então, entende-se que cada doença afeta o indivíduo de uma maneira particularizada. Para uma intervenção adequada, é necessário conhecimentos de anatomia, fisiologia, microbiologia, parasitologia e diversas matérias do campo da saúde. Mas para a enfermagem é considerado alguns princípios básicos, como por exemplo, a conservação da integridade cutâneo-mucosa, medidas de asepsia, cuidados para evitar deformidades, manutenção dos dados vitais dentro de um padrão de normalidade, educação sanitária, princípios de higiene e prevenção de acidentes. É isso que diz este segundo princípio. O terceiro fala que a intervenção de enfermagem é baseada na conservação da integridade pessoal do paciente. De um modo prático, pode-se entender o seguinte: a percepção individual de si mesmo do paciente é afetado pela doença. A liberdade, a independência, a privacidade, a autoestima. Então, quando a enfermeira faz o paciente participar do seu plano de cuidados, ela está obedecendo a este princípio da conservação da integridade pessoal do paciente. Bom, o quarto princípio
Entende-se que cada indivíduo é definido por seu grupo social, cultural, étnico, religioso, familiar. O significado da doença, tratamento, comportamento durante a doença, ele vai ser influenciado por fatores culturais. Então, o significado da doença, do tratamento, do comportamento durante a fase de doença lá, ele vai ser influenciado pelos fatores culturais. Por exemplo, o próprio hospital, ele é um sistema social e acredita-se que manter essa personalidade social do paciente é problema de ação básica de enfermagem. Então, é isso que diz o quarto princípio, e a aplicação dessa teoria se dá na ação da enfermeira, que é essencialmente conservadora, procurando manter íntegros os mecanismos de defesa biológica fundamentais do indivíduo. Então, pessoal, vou para a próxima teorista, tá acabando. Betty Newman. Betty Newman ou Betty Newman, em 1974, a teoria dela ficou intitulada como Sistemas de Newman. Bom, antes de falar da teoria, vou falar um pouquinho dela. Ela nasceu em 1924 em Ohio e ela teve um período difícil na sua infância, no qual o pai dela ficou um longo período internado no hospital e veio a falecer quando ela ainda tinha 11 anos de idade. Então, nessa época, ela observava o trabalho das enfermeiras lá do hospital, e isso foi um fator que influenciou bastante na escolha da profissão dela no futuro, que foi justamente a enfermagem. Então, lá, ela elogiava, inclusive, o trabalho das enfermeiras, ela passou a admirar, e isso despertou o desejo dela de ser enfermeira também. Mas ela teve muitas dificuldades porque ela era pobre, sem recursos, trabalhou como técnica em recuperação de instrumentos aeronáuticos e depois como cozinheira em Dayton, Ohio, economizou dinheiro e aí, por meio de um programa lá americano de corpo de cadetes e enfermeiros, ela conseguiu ingressar na enfermagem hospitalar e se formou em 1947. Depois disso, ela fez mestrado em saúde pública e a partir daí ela seguiu carreira na enfermagem, tornando-se até uma teorista da enfermagem. Então vamos lá. Bom, essa teoria ficou intitulada por sistemas porque ela considera tanto a enfermagem quanto os clientes, os pacientes, um sistema. Ambos porque sua prática contém elementos em interação. Então, intitulou-se esse nome Sistemas de Newman porque, para ela, a enfermagem e os clientes contém elementos em interação. Exemplo na enfermagem são a criatividade no cuidado, os relacionamentos, e nos pacientes seriam as trocas do ambiente com o paciente, que podem influenciar positiva ou negativamente um ao outro, um pelo outro. Então, o objetivo da teoria é a enfermagem ajudar indivíduos a buscarem melhor resposta aos estressores, que podem ser internos e externos. Estressores são definidos como estímulos que produzem tensões e têm potencial para a instabilidade do sistema, ou seja, instabilidade tanto na área da enfermagem quanto dos clientes. Para ela é considerada também algumas variáveis que devem andar em harmonia para se eliminar esses estressores, que são aspectos fisiológicos, psicológicos, socioculturais e desenvolvimentistas dos seres humanos e também espirituais. Então, essas variáveis têm que andar em harmonia e devem ter estabilidade para que os estressores eles sejam eliminados. Agora, a aplicação. A aplicação pela enfermagem é ajudar os indivíduos, famílias e grupos a obterem o máximo nível de bem-estar total, tendo como foco a redução do estresse. As ações de enfermagem são realizadas a nível de prevenção primária, secundária e terciária. Agora, gente, vou falar da última teorista desta videoaula. Esta videoaula foi uma das mais longas, mas eu tive que vir até aqui para conseguir concluir. Josephine Patterson Loretta Zadarin.
Bom, gente, então estas teoristas, ambas, criaram em 1976 a teoria da prática da enfermagem humanística. Ambas concluíram o doutorado, sendo que a Loretta, que é esta segunda aqui, a mais nova, ela fez o doutorado em filosofia. A criação dessa teoria foi motivada por uma decepção no campo da docência e também da assistência de enfermagem. Bom, gente, então é teoria da prática da enfermagem humanística, tá? Não é humanista, é humanística. Ela recebeu esse nome prática da enfermagem porque envolve experiências vividas pelos enfermeiros e as pessoas que recebem os cuidados da enfermagem. E o termo humanística é porque, além de envolver disciplinas nos mais diversos campos de estudos, como filosofia, antropologia, biologia, também humanística é entendida como a junção das teorias que afirmam que o homem e a condição humana deve estar acima de todas as coisas. Então, a explicação para o nome da teoria é exatamente isso. Vamos lá, o objetivo. Entende-se que a enfermagem é uma experiência existencial do cuidar. Por quê? Porque desenvolve-se a partir de experiências vividas pelos enfermeiros e pela pessoa que está recebendo o cuidado, e aí esta abordagem filosófica ficou conhecida como existencialismo, tá bom? É importante também saber que elas desenvolveram o termo nosologia, a nível de questão de prova mesmo, porque pode ser que caia. Foi desenvolvido para afirmar que a enfermagem é como ciência fenomenológica. E o que seria isso? É o estudo do significado de um fenômeno para um determinado indivíduo. Então, seria descobrir significados de fenômenos para aquele indivíduo, ou seja, para o paciente. Então, sendo a enfermagem também um ato interhumano, ou seja, que ocorre entre humanos, e um ato do ser humano, que é inato do próprio ser humano, Homo sapiens, tá bom? Então, esses termos aqui são importantes, fiquem atentos e vamos lá. A aplicação dessa teoria é simples, baseia-se em relacionar-se de forma criativa, na esperança de buscar o bem-estar, favorecendo a reciprocidade na comunicação enfermeiro-paciente e reconhecendo a condição humana do enfermeiro e da pessoa cuidada, que é exatamente isso que define aquela palavrinha lá, humanística, que nós vimos o significado, que é considerar a condição do homem acima de todas as coisas. Tá bom, gente? A próxima videoaula eu pretendo que seja a última desta série das teoristas de enfermagem. Não se esqueçam de dar o like, de se inscrever, de ativar o sininho e comentar se quiserem aí, tá? Então fica aí, próxima aula, beijo, abraço e até mais.